Chimaev tá perdendo hype? Tá rolando um boato por aí de que ele não pode mais lutar nos Estados Unidos porque ele não consegue visto. Depois daquela luta contra o Usman, a cotação dele no mercado caiu muito. O UFC também parece que não tá empurrando ele como empurrava antes. O que será que vai acontecer com esse cara? E fica a questão, era só hype? Galera, muito importante, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, que ajuda muito o YouTube a impulsionar o nosso vídeo para outras pessoas assistirem e o canal continuar crescendo. Eu quero falar do Chimaev, porque tá rolando um boato por aí de que ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. Aquela luta dele contra o Usman não fez favor nenhum para ele em relação ao hype, né? Ficou, inclusive, deu uma brochada na galera que ficou pensando, falou, pô, se fosse 5 rounds, o Usman provavelmente teria vencido. O Usman pegou, na estreia dele nos pesos médios, pegou essa luta com uma semana de aviso, foi lá, segurou, levou um sufoco? Levou, mas levou um sufoco de um cara que estava treinando, estava pronto para lutar, e um outro cara que, apesar de ser lutador e treinar todo dia, praticamente saiu do sofá e falou, ok, eu vou lutar, lutou pesadão lá e deu no que deu. O futuro do Chimaev provavelmente vai continuar sendo nos médios, né? Não parece que esse cara vai conseguir bater os meio médios, ele já não estava batendo esse peso antes, e depois dessa luta contra o Usman, ele parece que ele vai estacionar de vez na divisão dos médios. Mas e aí, o UFC tinha prometido para ele, o Borrachinha falou aqui no podcast que o vencedor daquela luta seria o próximo a disputar o cinturão. A luta do Borrachinha caiu, o Chimaev acabou lutando com o Usman, sob a promessa de quem ganhasse aquela luta seria o campeão, mas a luta foi meia boca, né? Então eu acho que o UFC acabou mudando de ideia. O Chimaev também não faz favor nenhum quando ele fica desafiando vários caras de várias divisões, de várias categorias, e umas lutas meio nada a ver, ele desafia todo mundo, qualquer luta que vai acontecer, ele fala que é ele que vai fazer, ele fala que ele é o próximo. Então tá meio desacreditado. Quando o cara abre a boca, fica todo mundo meio naquela. Fala, pô, você já falou isso antes, não aconteceu nada, tá falando de novo. Ele sempre é o próximo, ele sempre é o número 1, ele vai vencer, ele vai desafiar o campeão, ele vai lutar pelo cinturão, e nunca acontece. Outra coisa que também não ajuda é o fato dos caras mais tops ali, o Adesanya, o Dricus du Plessis e o Sean Strickland. Esses caras praticamente ignoram a existência do Chimaev na divisão. Apesar do Chimaev ser o número 11, ele chega com um nome, né? Ele vem com o hype, né? A gente tá discutindo se o hype dele tá acabando, mas ele é um grande nome ainda, a gente não pode negar. Apesar de que eu acho que ele tá mais pra lá do que pra cá, não dá pra negar que ele é um nome forte ainda. E o fato do Adesanya, do du Plessis e do Strickland, que são os 3 caras ali que provavelmente vão controlar o próximo ano aí da divisão dos médios, ignorarem o Chimaev, é um outro problema que esse cara tem. O Adesanya falou recentemente que o UFC ofereceu para ele a luta principal do UFC 300 contra o du Plessis. Ou seja, o Chimaev não era o próximo a lutar pelo cinturão, como ele tinha falado que tinha sido prometido. Aí o que acontece? O Adesanya falou que se ele ganhar do du Plessis, ele quer uma revanche contra o Sean Strickland. Bota isso no papel e isso não acontece até 2025 praticamente. Se ele lutar agora contra o du Plessis, de repente no final do ano contra o Sean Strickland, vamos supondo que ele ganhe tudo pra gente poder desenrolar a resenha aqui, nada vai acontecer com o Chimaev até 2025, ou seja, ele tá longe de ser o próximo. Agora, se o du Plessis ganhar do Adesanya, o UFC provavelmente puxa aí uma revanche contra o Strickland, porque querendo ou não, vende bem. O Strickland não vende tão bem pelo estilo de lutar, mas ele vende pelo negócio que ele fala, fica beirando ali o cancelamento, né? E toda aquela polêmica que ele faz, a galera entra, sintoniza, compra pay-per-view pra assistir o cara lutar. Não tem jeito. Então a impressão que fica é que o Chimaev esfriou. E esfriou tanto que, de repente, ele não tá nem ali nas conversas pra encabeçar nada da divisão, nada que vai moldar o futuro da divisão. Saiu um boato aí que ele ia lutar com o Adesanya no UFC 300, que o Dana White desmentiu, xingando os veículos de mídia que correram com essa história, dizendo que era mentira, que era clickbait. E isso só prova que o cara não tá, apesar deles estarem tentando, porque o Chimaev tá jogando essas iscas, né, pra todo mundo que quiser pegar, que ele tá pra lutar, que ele não sei o quê, mas ele não vai lutar, a verdade é essa. E aí o que vai acontecer com o Chimaev? Porque quando você olha no ranking,
Os caras do top da divisão ali estão todos disponíveis. E ninguém desafia o cara. Não sei se falaram para não desafiar o cara, ou se o UFC não tá oferecendo luta do cara por ninguém. Mas tem essa história, tem o Adesanya, o Duplessis e o Strickland, que nenhum desses três tá mostrando interesse nenhum em lutar contra ele. O Adesanya tem a história dele. O Sean Strickland, na verdade, é o cara da divisão dos médios que tá na situação mais confortável, porque ele tem engatilhado ali uma possível revanche contra o Duplessis. Foi, acabando, querendo ou não, foi uma luta equilibrada. Muita gente, os fãs, a mídia, muita gente achou que o Strickland tinha ganhado a luta. Ou seja, tem conversa para fazer uma revanche. É uma luta que vende. E ele tem possivelmente uma revanche com a Adesanya. Ele tá sossegadão ali agora. Ele vai encostar e vai esperar ver o que vai acontecer. A próxima luta certamente vai ser a Adesanya contra o Duplessis. E o Strickland tá ali de camarote, esperando para ver o que acontece com essa luta, porque fatalmente ele pega o vencedor daquela luta numa revanche. Ele tem uma revanche engatilhada contra os dois. Situação melhor que essa, ninguém da divisão tem. O Borrachinha tá livre também. Borrachinha podia lutar com o Chimaev? Podia, mas ele quer? Não. O Borrachinha falou essa semana que ele tem vontade de lutar no Rio, que ele consegue ficar pronto para lutar no Rio, e desafiou quem? Desafiou o Usman. Falou, olha, eu tô vindo de derrota, o Usman tá vindo de derrota, eu acho que é uma luta boa pra gente, e fazer essa luta no Rio de Janeiro. Ou seja, ele ignorou completamente o Chimaev, mesmo tendo uma história já com o cara, né? Porque eles tinham a luta de Abu Dhabi que acabou não rolando e tal, não sei o quê, mas ele preferiu desafiar o Usman. Aí tem o Robert Whittaker. Robert Whittaker falou que na cabeça dele, a luta pra ele é o Sean Strickland. Ou seja, ele também não tá cutucando o Chimaev ali. E não dá pra entender o que tá acontecendo, porque primeiro esse cara era o cara que todo mundo queria lutar, era o cara que queria lutar com todo mundo. E agora tá todo mundo olhando pro outro lado, como se o cara não tivesse mais ali. O único que falou que lutaria com ele, e falou mais ou menos, foi o Cannonier. Ele até falou numa matéria, ele falou, olha, eu quero fazer uma luta que me coloque pra lutar pelo cinturão. Se tiver que ser com o Chimaev, vai ser com o Chimaev, não tem problema. Mas uma coisa interessante é que ele falou assim, eu quero fazer 5 rounds com ele. Ele já jogou na cara ali que ele quer 5 rounds. Por quê? Provavelmente porque ele também assistiu a luta contra o Usman e ele também acha que contra o Usman o Chimaev morreu no gás e ele tem uma chance ali no 4º, 5º round de uma vitória contra o Chimaev, como todo mundo achou que dá pra fazer, que dá pra ganhar do Chimaev no 4º, no 5º round. Ah, o Chimaev vai vir melhor preparado para aquela luta? Não dá para saber. O Chimaev estava com o camp completo. Ele não pegou nada de última hora. O Usman, pegando aquela luta de última hora, não acabou com o plano de jogo dele, apesar dele ter feito bastante grappling e tal, mas eu acredito que ele ia tentar fazer a mesma coisa com o Borrachinha. Não acho que ele ia parar para trocar porrada com o Borrachinha de jeito nenhum. Então, mesmo o Usman tendo pego aquela luta de última hora, eu não acho que o gameplay do Chimaev mudou tanto assim. O negócio é o gás mesmo, cara. O cara não adianta só botar mais peso, encher de músculo, que isso não resulta em mais gás, em mais rendimento. Não quer dizer nada, é só o visual ali. E aí do topo ali sobra só o Vettori, mas o Vettori já tem luta marcada contra o Brennan Allen. Então, pro Chimaev, sobrou a galera do fundão ali. E mesmo a galera do fundão, por exemplo, o Jack Hermanson acabou de lutar com o Joe Pyfer, então esses dois também estão fora de lista. O Chimaev tá sem opção nenhuma de luta. Agora, tem uma coisa que tá rolando que ninguém tá falando que pode ser um problema sério pro Chimaev. Tá rolando por aí um boato de que o Chimaev não consegue visto para entrar nos Estados Unidos. A última atualização sobre esse assunto foi o Ariel Helwani, uma semana atrás, 2 semanas atrás, quando ele falou que tinha um interesse do Chimaev lutar no UFC 300, que as fontes dele falaram isso, mas que o Chimaev estava com problema de visto para entrar nos Estados Unidos. E isso está rolando já faz um tempo. Tem muita gente falando que esse problema de visto é devido às sanções que estão rolando na Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia. E quando você para pensar por que existe essa restrição, não é só porque ele é russo e tem a parada da Ucrânia e as sanções e tal, mas é porque ele tem ligações com aquele suposto ditador checheno. Então nem é uma restrição tão surpreendente assim. Saiu inclusive uma matéria sobre isso num site daqui, num veículo de mídia daqui que chama Bloody Elbow, mas não é um veículo com uma credibilidade tão boa assim. Eles publicam muita coisa falsa. Então não dá para levar tão a sério essa matéria. Mas eu tô falando dessa matéria
Porque onde há fumaça, há fogo. E tá rolando esse boato e faz tempo. Então os caras estão caçando, os caras estão tentando pegar para ver o que tá acontecendo. Esses boatos ganharam mais força ainda. Isso daí já estava circulando fazia mais, sei lá, faz um ano. A última luta dele, inclusive, aqui nos Estados Unidos, foi em 2022, lá para outubro, setembro de 2022. Agora, em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, o treinador dele, o Alan Finfou, falou numa entrevista que ele estava tendo problema de tirar o visto por causa das restrições da Rússia e tal, não sei o quê. Então isso aí alimentou ainda mais essa história. Isso faz só 4 meses, então não resolveu ainda. O Chimaev não consegue entrar nos Estados Unidos, é o que tá todo mundo falando. E o futuro do cara acaba ficando incerto, porque apesar do UFC ter grandes eventos fora dos Estados Unidos, como é que eles vão investir e empurrar uma estrela, né, que nem eles fazem, né, pegar aquela máquina de marketing toda e empurrar uma estrela, um cara que de repente não pode entrar nos Estados Unidos para nada, para um evento, para uma cerimônia, ou para lutar em Las Vegas, ou no Madison Square Garden, em Nova York, como é que faz? Ele, sem dúvida, perde muita força midiática e isso pode ser um problema. Escuta o que eu tô te falando. Agora, olhando lá para trás, quando o UFC anunciou que ia fazer o primeiro evento na Arábia Saudita, e aí já começaram a falar que o Chimaev era um dos caras que ia encabeçar o card, isso já faz muito sentido. Se ele tá com problema para entrar aqui, o UFC sabe disso há muito tempo. Então, o UFC vai começar a alinhar esse cara para fazer lutas fora dos Estados Unidos. De repente, vai lutar 2 vezes por ano, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Será que é o suficiente para manter esse cara ativo e ali brigando no topo, brigando de repente por uma disputa de cinturão? Aí faz uma disputa de cinturão e esse cara vai defender esse cinturão só em Abu Dhabi? Isso vai ficar muito difícil, por isso que eu tô falando. Essa situação pode causar o começo do fim da história do Chimaev no UFC. O Chimaev, inclusive, anunciou no final do ano agora que estava de mudança para Abu Dhabi. O UFC tinha anunciado o evento da Arábia Saudita em março e acabou mudando para junho. Aí, outubro, tem o UFC Abu Dhabi. Esse pode ser o retorno do Chimaev, mas contra quem? Me fala aí, eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer com o Chimaev, com quem que esse cara vai lutar e aonde esse cara vai lutar, e também se é suficiente ignorar os Estados Unidos e ele lutar Arábia Saudita em junho, Abu Dhabi em outubro, até sabe Deus quando. Se vocês acham que isso vai atrapalhar de alguma forma a carreira desse cara. Me fala aí o que vocês pensam. Me fala também o que vocês estão achando desses vídeos solos que eu tô fazendo aqui, além dos podcasts, e eu quero saber o feedback de vocês. Isso ajuda muito. Se vocês têm algum assunto que vocês queiram que eu fale aqui, escreve aí no comentário que a gente faz um vídeo depois sobre isso. Beleza? Valeu, até a próxima.